E a grande expectativa daqui a pouco em Brasília, o Congresso Nacional deve votar a qualquer momento o orçamento do próximo ano. A repórter Luciana Verdolim traz as últimas informações de Brasília, já uma expectativa de que nessa sessão de hoje à tarde os congressistas aprovem o relatório do orçamento com pontos muito polêmicos, né, Luciana? E aí sim eles saem de recesso. Olha, para sair do recesso é necessária a aprovação do orçamento, por isso essa expectativa grande e essa boa vontade de deputados e senadores. Está tendo uma reunião aqui na Comissão Mista de Orçamento, uma reunião de líderes, boa parte das lideranças já saíram, mas a expectativa é de que só daqui a pouco seja retomada, na verdade, a sessão da Comissão Mista de Orçamento, que precisa analisar a proposta do orçamento do ano que vem, que depois vai ser encaminhada à Câmara e ao Senado Federal. Qual que é a sinalização que a gente tem até esse momento? Vai ter um remanejamento de recursos do fundo eleitoral para a educação. Estava faltando dinheiro para a educação. O relatório que foi apresentado não tinha chegado no teto que é preciso, naquele limite que é especificado na legislação para investimentos em educação. Então, cerca de 400 milhões de reais devem ser retirados do fundão eleitoral, aquele recurso que é utilizado pelos partidos para as campanhas eleitorais no ano que vem, para a educação. E tem ainda um outro problema que está sendo discutido, a destinação de quase 2 bilhões de reais para reajuste do pessoal da segurança pública. O problema é que quando ficou acertada que existia a possibilidade de beneficiar o pessoal da segurança, várias entidades de servidores começaram a correr aqui ao Congresso Nacional, também querendo garantir algum tipo de reajuste no ano que vem. Isso já havia sido alertado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive na semana passada. Mas, então, a gente ainda tem uma certa instabilidade, não tem acordo com relação a essa posição do reajuste dos servidores da segurança pública, um pedido do presidente Jair Bolsonaro. A sinalização é que caberia à equipe econômica apontar aí de onde sairiam os recursos necessários. Agora, o orçamento está muito enxuto, o orçamento é muito engessado na avaliação de várias lideranças aqui do Congresso Nacional. Só para a gente ter uma ideia, apenas 44 bilhões de reais serão investidos no ano que vem em obras, em investimentos de todo o governo federal. É um valor mais baixo, quase que o valor mais baixo da história dos últimos anos. Então, há uma preocupação grande de que é preciso liberar alguma destinação orçamentária até para aumentar essa questão dos investimentos. E a reclamação é de que o orçamento é engessado porque as despesas obrigatórias abocanham boa parte do valor que é destinado no Orçamento Geral da União. Então, assim, a discussão ainda não terminou, não há necessariamente ainda um acordo, mas a partir do momento em que deputados e senadores chegarem a um consenso, a votação propriamente dita é rápida. A sessão na Comissão Mista de Orçamento está prevista para daqui a pouco. Na Câmara dos Deputados, a previsão é de 14h e lá no Senado, 17h. Luciana, você continua conosco porque a reunião na Comissão Mista de Orçamento está sendo retomada nesse momento com a senadora Rose de Freitas falando. Esse é o rito, primeiro a discussão na Comissão Mista, depois a discussão à tarde no plenário. Acompanhe um trecho dessa reunião na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Trabalhado pela prioridade, quando faltou um pouquinho do cobertor, deputado Domingos Neto, deputado Moses, esqueci atrás do Durico. Tudo bem? Mário Júnior. Viu, Mário, como é que eu estou hoje? Vou parar, serenar um pouquinho. Não, olha só. Então, explicar que essa foi a verdade. Qualquer outra versão diferente disso é uma questão muito cabotina que a gente não quer ficar detalhadamente toda hora explicando. Vamos apresentar números, mostrar a diferença do orçamento do ano passado para esse ano. E também dizer aqui de público, agradecer, porque não deixamos de falar a palavra obrigado nunca. Agradecer aos agentes de saúde que tinham uma expectativa muito grande. Aí a senadora Rose de Freitas, nessa retomada dos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, a Luciana Verdolim continua conosco. Luciana, grandes
pelo menos pontos, né, em relação à polêmica, o reajuste salarial de policiais que o presidente Jair Bolsonaro pede tanto, mas que pode ficar fora desse relatório porque não há dinheiro. Outra questão também, o fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais, são pontos que ao longo do dia a gente vai ter noção. O que vai ser desse fundo eleitoral? Possivelmente vai ser aprovado dessa mesma maneira, a não ser que haja uma reviravolta. E também a questão do reajuste salarial, não só dos policiais, mas também de outros servidores, não é? Olha, com o orçamento apertado do jeito que está, a negociação fica cada vez mais complicada. Então, assim, existe a possibilidade? Existe, porque se deputados e senadores definirem, né, avaliarem que é preciso aprovar o reajuste, ele vai ser votado e aprovado. Mas a destinação orçamentária, realmente o cobertor está curto demais. O que a senadora Rose de Freitas prometeu? Que daqui a pouco o texto acordado, o texto de consenso entre as lideranças aqui do Congresso Nacional vai ser disponibilizado no site aqui da Câmara dos Deputados e do Senado. Aí a gente vai ter a noção de exatamente como é que ficou essa proposta orçamentária. Mas a expectativa é do fundão perder um pouquinho para beneficiar a educação e ainda não está claro como é que vai ficar a questão do reajuste.